Graça e paz de Jesus. Iniciaremos agora o nosso quarto módulo da disciplina hermenêutica. Nesta aula nós trataremos sobre a regra referente às passagens paralelas. Veremos que há paralelos de palavras, paralelos de ideias e paralelos de ensinos gerais. Se você observar na sua Bíblia, a maioria delas você vai encontrar alguns números ou na parte de baixo ou nessa parte aqui da Bíblia, alguns pequenos números e alguns textos escritos, ou pelo menos as abreviaturas dos livros da Bíblia. Isso que aparece na Bíblia são as referências paralelas do texto que nós estamos lendo. Diz respeito a alguma outra passagem que faz relação ou tem alguma conexão com o texto que nós estamos lendo. Ou diz respeito a uma palavra, ou um sentido de uma ideia, ou de um ensino. Então é sobre isso que nós vamos falar nessa aula, né, no quarto módulo da disciplina hermenêutica. Nós iniciaremos falando sobre os paralelos de palavras. E os paralelos eles são importantes porque eles nos ajudam a ter maior clareza de determinados textos. Nós temos falado bastante sobre essa palavra de clareza, porque justamente a hermenêutica está fundamentada na busca da clareza do texto, do entendimento correto do texto. Então, analisar os paralelos é importante para nós termos uma compreensão geral e exata. Que nós pretendemos sermos fiéis àquilo que Deus revelou à humanidade por meio dos seus servos, né? Por meio da inspiração dos seus servos. Então, essas doutrinas, uma vez compreendidas corretamente, as nossas práticas elas estarão alinhadas, né? Sintonizadas com a verdade da palavra de Deus. Então, um cuidado que devemos ter é justamente de não criarmos doutrinas por meio de textos isolados e obscuros. Então a hermenêutica ela justamente serve para combater. A hermenêutica colocada em prática, os recursos que nós temos, aplicando as regras justamente para combater essa possibilidade de criarmos heresias, ok? Então, o primeiro ponto diz respeito ao paralelo de palavras. Nós lemos em Gálatas 6,17, Paulo dizer: sem mais que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Sobre o que Paulo está querendo dizer quando ele utiliza essa palavra marcas de Jesus? Ficando só nesse texto, pode ser que alguma dúvida permaneça em nossas mentes. Mas se nós lermos outros textos, como por exemplo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, também no capítulo 11, dos versículos 23 a 25, nós vamos ver sobre o que Paulo está querendo dizer acerca dessas marcas de Cristo, que tem relação com todo o sofrimento que ele viveu ao longo do seu ministério. Ele diz aí: fui encarcerado muitas vezes, fui açoitado severamente, exposto a mortes repetidas vezes, 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado. Então, marcas na expressão de Paulo, o sentido é com o sofrimento que ele passou por causa do Evangelho. Então, nós podemos encontrar o paralelo dentro do próprio livro,
para entender o sentido certo. Nós podemos encontrar um paralelo na época em que foi escrito e também podemos fazer conexão com outras passagens ou outros textos bíblicos. É justamente o que as nossas Bíblias trazem. Muitas vezes um texto do Antigo Testamento aponta para o Novo Testamento e também um texto do Novo pode apontar para o Antigo Testamento, e isso é muito comum. Então devemos só tomar cuidado com os sentidos diferentes que as palavras são apresentadas. Isso nós falamos já em outras aulas sobre o sentido que muitas vezes a palavra tem em um determinado contexto, mas em outro contexto tem um sentido diferente. Por exemplo, nós temos a palavra ouvir, que traz um sentido de ouvir algum ruído, ouvir algum barulho, o fato de você estar me ouvindo. É esse sentido, você está captando algum som. Só que também há um sentido de ouvir relacionado ao compreender. Porque quando nós lemos em Apocalipse 2,7, as palavras de Jesus, né, escritas a João, que diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, quem tem ouvidos, ouça. Esse ouvir aqui não é simplesmente esse ato natural de ouvir algum ruído, mas tem relação com entender aquilo que está sendo comunicado. E de fato, a mensagem do Senhor, ela foi revelada a nós com o sentido de que nós compreendamos. E quando nós comunicamos o Evangelho, comunicamos para que as pessoas não apenas ouçam de maneira natural, mas ouçam no sentido de querer compreender o que nós estamos comunicando. Há uma outra palavra também que devemos estar atentos, é a palavra arrepender, que tem relação com o arrependimento referente ao pecado, que diz respeito à mudança de mente da nossa convicção e posição diante de Deus. Então, se estamos caminhando numa direção oposta à vontade de Deus, o arrependimento sinaliza que nós devemos agora voltar para Deus. Essa mudança diz respeito ao arrependimento. Nós podemos ver essa referência em Atos 2:38. Porém, quando diz respeito a Deus, como diz lá em Gênesis 6, que nós lemos, diz assim, então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem. Então, quando o texto ou a palavra se refere a Deus, é óbvio que não diz respeito a arrependimento no sentido humano, por ter feito algo errado ou por ter pecado. Mas nós entendemos isso como uma figura de linguagem, e nós vamos falar sobre ela mais à frente, que é a figura chamada antropopatismo, que é quando o texto atribui a Deus algum sentimento ou alguma prática que é relacionada a nós, seres humanos. Então, nós vemos aqui sentidos diferentes da palavra ouvir e arrepender. Então, nós devemos estar muito atentos a isso. Os paralelos de ideias, nós vamos analisar as palavras citadas em outros textos. No caso aqui do paralelo de ideias, nós analisamos o conjunto. Então, o paralelo das palavras, nós analisamos a palavra. No paralelo de ideias, já amplia um pouco mais, porque nós vamos falar de uma narrativa, dos ensinos e dos fatos relacionados. Observe esta passagem do Evangelho de Mateus. Pois também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre que pedra Jesus disse que edificaria a sua igreja? Na hermenêutica católica, esta pedra é o próprio apóstolo Pedro. E por isso eles justificam que Pedro foi o primeiro papa.
E a partir de Pedro vieram aí essa sucessão papal até os nossos dias. Mas se nós usarmos esse entendimento ou essa regra do paralelo de ideias, nós vamos ver que não tem nada a ver com Pedro, o que Jesus quis dizer aí. Mateus 21:42 nos diz assim: vocês nunca leram nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? E o interessante é que o próprio apóstolo Pedro, ele, em sua carta, ele responde que ele não é esta pedra, mas que esta pedra é Jesus. À medida que se aproximam dele, 1 Pedro 2, do versículo 4 a 18, nós temos esse entendimento. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito nas Escrituras: eis que põe em Sião uma pedra angular. Então, esta pedra não é Pedro. Essa pedra angular, pela comparação aqui, ou pelo paralelo de ideias, nós temos a resposta. Esta pedra angular é Jesus Cristo, o Senhor. Paulo também fala sobre isso na carta aos Efésios 2, do versículo 20 a 22, falando sobre a Jesus sendo esta pedra angular. E, por fim, nós analisaremos agora os paralelos de ensinos gerais. Este recurso, em geral, tem efeito conclusivo para a elucidação de um determinado texto, quando os paralelos de palavras e ideias não forem suficientes. Ou seja, se nós aplicarmos a regra do paralelo da palavra e mesmo assim tiver dúvidas, nós vamos buscar um texto que traz um entendimento da ideia. Mas se assim ainda permanecer a dúvida, nós vamos analisar numa perspectiva mais geral das Escrituras, porque entendendo que há uma sintonia na unidade da palavra de Deus, nós devemos superar, né, eventuais dúvidas e aparentes contradições. Nós lemos em Romanos 3:28 que o homem é justificado pela fé independente da obediência à lei. Nós falamos um pouco sobre isso, quando nós falamos da justificação pela fé ou justificação pelas obras. Então aqui Paulo traz que ninguém é justificado pela fé independente da obra da lei, ou independente da obediência à lei. Isso não quer dizer que o crente vive num mundo sem lei, ou num tipo de anarquismo, onde ele faz o que ele pensa, onde ele não deve prestar contas a ninguém, onde ele não segue princípio nenhum. Pelo contrário, se nós recorrermos à palavra de Deus, nós vamos ver que por Deus ser santo, ele requer que nós sejamos santos. E por Deus ser perfeito, ele requer que nós também sejamos perfeitos. E tudo isso diz respeito à obediência. A obediência aos ensinamentos do Senhor. Se nós não vivemos mais segundo os costumes da lei mosaica, nós sempre viveremos segundo a lei de Deus e segundo a lei de Cristo. Essa lei, ela não foi invalidada. Aliás, pelo contrário, a lei de Cristo traz um novo sentido na compreensão do que Deus queria com a lei de Moisés. É mostrar ao povo que, por ele ser santo, o povo deveria obedecer aos ensinamentos para viver uma vida em santidade. Então, por meio dos ensinamentos gerais, podemos compreender passagens, palavras e ideias que trazem aí alguma dúvida na interpretação. Então, concluindo nosso módulo, nós vimos hoje sobre a regra referente aos paralelos,
como interpretar as Escrituras utilizando os paralelos, e para isso nós temos na nossa própria Bíblia, ou a maioria delas tem, as referências que nós podemos utilizar, e por meio dos paralelos de palavras, ideias e de ensinos gerais, nós podemos aí elucidar o texto, tornando o mais claro possível. Quero deixar mais uma pergunta para você. Anote a sua resposta. A pergunta é a seguinte: o que Paulo quis dizer em trazer no corpo as marcas de Cristo? Ele se refere, letra A, aos sofrimentos em nome de Cristo, letra B, que ele seria crucificado, ou letra C, que ele seria arrebatado? Anote a sua resposta e em algum momento eu pedirei a você um retorno. Que Deus abençoe e até o próximo módulo.